Bem-vindos ao Conexão Viária. Hoje vamos conhecer uma empresa que faz da segurança e do cuidado das pessoas o combustível da sua logística para as entregas. Estamos aqui na Nativa Distribuidora com o Leandro, que é o sócio administrador aqui da empresa. Bom dia, Leandro. Bom dia, Rui. Muito prazer estar participando desse programa. Agradeço para ti o convite, né? E que espero que a gente possa colaborar com alguma informação útil nas nossas vivências diárias de logística, né? Essa é a ideia, né, Rui, do programa. Com segurança, sinistralidade administrada. Com certeza. Então agora estamos aqui na empresa e vamos ouvir o Leandro sobre o propósito, essa visão estratégica que eles tiveram em relação à Nativa Distribuidora, que atua não somente na região do Vale do Taquari, mas também Rio Pardo e também agora expandindo então para Santa Maria. Leandro, nós gostaríamos de saber, então, entender um pouquinho em que momento a empresa percebeu que a segurança viária deveria ser o pilar central da operação, da distribuição dos produtos, então, nessas regiões aí. Sim, Rui. Na verdade, eu acho que o empresário, num todo no Brasil, ele tem que ter humildade. Esse é o primeiro ponto. A humildade, quando tu não tem as soluções dentro da tua própria empresa, tu precisa buscar auxílio fora. Então, a primeira coisa que o empresário tem que ter é essa humildade. E tu tens feito um trabalho muito importante, né, nessa questão de mobilidade e sinistralidade. E a Nativa, então, foi fora buscar auxílio. Esse é o primeiro ponto, a humildade do empresário, né? Enfrentando tantas dificuldades que nem a gente enfrenta nesse país, o empresário deveria ser visto de uma forma, não como um inimigo do Estado, mas hoje ele é um inimigo do Estado. Então, todas as dificuldades que são relacionadas à logística, são várias que a gente vai falar ao longo do programa. Quando tu não acha solução, tu vai buscar fora. É isso que a Nativa fez. Então, a visão nossa é o seguinte, Rui. Nós temos uma indústria, a Nativa como distribuidora, o que ela faz? Ela compra os produtos, coloca no depósito, para as pessoas que estão em casa ou que estão nos assistindo entender, coloca no depósito, ela tem uma região específica que ela pode comercializar esses produtos. Tem uma equipe comercial, uma equipe administrativa e uma equipe de logística. Muito bem. Nós temos, então, uma indústria que se esmera, faz um trabalho magnífico, que é no caso nosso da Monella, em produzir um alimento para cães e gatos de altíssima qualidade, envolvendo muitos profissionais e gerando vários empregos diretos e indiretos. Muito bem. A Nativa, por sua vez, comercializa esses produtos, tem uma equipe comercial extremamente treinada, extremamente focada. E aí, Rui, no último estágio, que é a logística, a gente não pode errar. O empresário tem que ter essa noção. Nós não podemos... Na verdade, todo o segmento para trás, todo o processo para trás, a gente não consegue melhorar o produto, a gente só consegue piorar as condições, que é a integralidade da embalagem, o cliente satisfeito. E por isso que a Nativa está investindo na logística. Em treinamento, né? Em aperfeiçoamento do profissional, qualificação, frota, né? Para que nós tenhamos essa combinação de produção, comercialização e logística com um cliente satisfeito no final. Perfeito. Gestão de pessoas. Veja bem que interessante, ó. Leandro, qual a frota hoje da Nativa Distribuidora? Rui, nós estamos em média aí com os veículos pequenos uns 10, 12 veículos para fazer a logística, tá? Entre 10 e 12 veículos. Perfeito, perfeito. Então hoje a logística vem uma
carreta, um caminhão de grande porte, trazendo mercadoria. A conexão da indústria para a Nativa é através de carreta, né? São veículos maiores. E o redespacho, que a gente chama, a distribuição em si, ela ocorre com veículos menores, né? O caminhão maior que a gente tem são 2430, que é um truque, né? Com baú aí para 14 toneladas. Mas dentro das cidades, algumas cidades não permitem o uso desse caminhão tão grande. Então a gente tem que se adequar, perfeito, né? E fazer o redespacho com caminhões menores, com menos capacidade de carga. E aí gera todo um outro processo de direção defensiva, né, Rui, que a gente vai falar. Perfeito. Vamos falar agora um pouquinho, Leandro e Marlon, sobre a questão da gestão das pessoas. E o lema de vocês é muito forte. Você é a pessoa mais importante para a sua família. Como os motoristas e auxiliares reagiram a essa abordagem humana e logística? Vocês notaram uma mudança cultural, organizacional e no cuidado mútuo entre as equipes? Rui, com certeza, né? No início, quando tu introduz um curso para logística, eles não estão acostumados a ser valorizados e ter essa inclusão. O objetivo da distribuidora, nesse sentido, além de conservar o patrimônio, que são os caminhões, além de ter um cliente satisfeito, além de evitar a sinistralidade, é fazer a inclusão desta equipe de logística dentro da empresa, que eles se sintam valorizados. Esse é o objetivo principal, né? Então, assim, o fator que determina uma qualidade profissional é a pessoa estar motivada, é a pessoa se sentir valorizada, é ele andar num caminhão bom, como o Marlon falou, bem cuidado, estar com um uniforme, uma gabine limpa, um uniforme bom, tá estimulado para fazer esse trabalho, porque assim, nós, como eu falei antes, é um empresário brasileiro, mais no Rio Grande do Sul até, a gente tem que enfrentar dificuldades todas as semanas em questão de logística, né? É pedágio, nós vamos ter, não num futuro não tão distante, um colapso do modal rodoviário, né? Se não instituírem o uso de trens, eu vejo assim, mas isso aí já é um tema para uma outra discussão, né, Rui? Mas, enfim, tu tem que não ficar reclamando que tu não acha mão de obra, tu não tem que ficar, o empresário não adianta ele reclamar, ele tem que criar situações em que ele viabilize a equipe dele. Claro que dentro de todo esse contexto vai ter um ou dois funcionários, ou talvez que não se adapte, que não responda ao treinamento, ao que a gente procura. Isso é normal, Rui. E a cultura da empresa, né, Leandro? E a cultura da empresa, né? Que é muito importante a questão da segurança. Exato, porque o grande benefício que a Nativa tem em relação a por exemplo, a uma empresa, uma transportadora. Qual é a diferença, né? A transportadora, ela tem que seguir prazos e tempo determinado. Nós não cobramos o nosso motorista por tempo de entrega. Ele tem que ter qualidade na entrega, porque ele também faz um pós-venda. A nossa logística, o nosso motorista, o nosso auxiliar, eles fazem um pós-venda lá no cliente, né? Eles trazem informação do cliente, eles recolhem algum produto que porventura venha a ser devolvido, eles resolvem problemas, questões comerciais, eles interagem com o nosso representante comercial. Então, ele é diferente, o perfil da nossa logística, do nosso
A nossa equipe é diferente de uma transportadora, né, mano? E então, essa inclusão deles dentro da importância do processo é o que a gente quer. Que eles se sintam valorizados. É isso. Perfeito. Para ajudar, Rui, então, concluir o que o Marlon vem falando na gestão, o que o treinamento favorece isso? O treinamento feito aqui dentro, ele faz com que tu estimule o senso de cooperação entre o motorista e a gestão, o gerente. O motorista passa a informar mais a qualidade ou a deficiência do caminhão, né? Antes eles tinham medo de chegar na gerência e dizer, olha, o caminhão está puxando para um lado, o caminhão não está... Por não ser culpados disso aí. Na verdade, o treinamento fez com que eles assumissem uma postura de cooperação. Responsabilidade, e tu pega a limpeza da cabine, melhorou, né? A direção defensiva melhorou, o uso do cinto melhorou. E conjunto com a gestão que o Marlon faz sobre o checklist, tu tem um resultado magnífico, voltando para evitar a sinistralidade. Perfeito. Esse é o objetivo maior, né? Lembrando que a Nativa Distribuidora também participou do Maio Amarelo do ano passado, 2025. Desacelere seu bem maior é a vida, esse foi o tema. E esse ano também tivemos palestras aqui também, encontros sobre enxergar o outro no trânsito a preservar vidas. Então, parabéns pela participação do Maio Amarelo do ano passado e deste ano, Leandro. E também, Marlon, pelo excelente trabalho que está sendo conduzido aqui nos veículos, né? Sempre lembrando que você é a pessoa mais importante para a sua família. Então, esse foi uma das coisas que foi trabalhado muito nos treinamentos para que os condutores e também os auxiliares lembrem-se disso antes de sair de casa, antes de ir para o seu trabalho, que você é a pessoa mais importante para a sua família. Leandro, vocês implantaram módulos de 50 minutos de encontros, de treinamentos, para falar um pouquinho sobre direção preventiva, álcool e direção, celular e direção, questões de checklist dos caminhões, manutenção, principalmente no que se refere aos cuidados que se tem que ter com a parte da mecânica dos veículos e também a questão da qualidade e prevenção dos pneus. Trouxeram empresas especializadas para falar desse assunto e eu, como engenheiro de tráfego, vejo como muito importante isso. E quais foram, assim, as mudanças de comportamento que vocês notaram após, então, esses treinamentos, esses gargalos que vocês descobriram de mudança de comportamento, tanto dos motoristas, dos auxiliares e também da própria manutenção dos veículos? Rui, é muito boa a tua pergunta, né? Ela incide diretamente nos resultados desse treinamento. Na verdade, o que a empresa quer? A empresa quer, com o treinamento, que a equipe de logística se conscientize. Mas, no final, antigamente se falava em acidente de trânsito, hoje nós estamos falando em sinistralidade. O sinistro. Perfeito. A empresa quer reduzir o sinistro. E a Nativa Distribuidora, através do teu trabalho, através da conscientização, nossos gerentes de logística, e depois o Marlon vai poder vir aqui conversar um pouco com a gente, explicar mais parte técnica, nós como empresa, nós reduzimos praticamente a zero a sinistralidade anual. Hoje a Nativa não tem mais que 2 sinistros anuais. Nossa, isso é uma meta muito importante, né, Leandro? É um resultado magnífico, muito importante, né? Outra coisa que tu faz o teu funcionário, o teu motorista, como nós temos um par na cabine, o motorista e o auxiliar, tu faz com que os dois assumam uma cumplicidade e um cobre do outro o que eles aprenderam no curso, né? Ou seja, ele passa a entender que o veículo, o caminhão que ele está,
trabalhando, é uma ferramenta de trabalho dele, segurança pessoal dele, né? Então, a redução da sinistralidade é o objetivo maior nosso, tá, Rui? Por exemplo, o uso do cinto de segurança, ele passa a entender por que ele tem que usar o cinto de segurança. A importância do uso do cinto, né, Leandro? Exato, Esse é o... E também eu percebi que nos treinamentos houve uma extensão também de levar para casa aqueles aprendizados que foram passados aqui. Lógico, ele pra vai, família. Exatamente, ele vai passar para a família, e quando ele sair com o carro dele, com as crianças, os filhos, ele vai fazer o uso do treinamento para dentro do uso pessoal dele. Ou seja, é a mudança de comportamento na vida, não somente no horário de trabalho, mas também para a vida dele, para a família dele, para a proteção da vida. E a curto e médio prazo, Rui, a longo prazo também, na verdade, a empresa sai ganhando porque não tem sinistralidade, né? E a sinistralidade, ela não gera só custo econômico, ela envolve outras pessoas. Muitas pessoas são envolvidas no sinistro de trânsito, né? Marlon, estou aqui com o certificado da participação, né, do treinamento, um dos treinamentos ou encontros, vamos dizer assim, que tem um tema bem interessante. Veja bem, hashtag logística, mais hashtag equipe, mais hashtag treinamento, igual cliente satisfeito. Inclusive reconhecendo o compromisso com a valorização da vida, a prevenção de sinistros e boas práticas de direção no ambiente corporativo e nas vias públicas. Por quê? Porque os motoristas e os auxiliares representam a distribuidora também lá fora, para o cliente final, conforme o Leandro já comentou. Então, Marlon, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre essa visão que a empresa Nativa criou a respeito da valorização, da gestão das pessoas, valorização da vida das pessoas, e sobre esse tema aí que está na camiseta também. Claro. Rui, eu acho extremamente importante, né? A gente fez a elaboração no passado, depois do encontro do certificado, porque ele mostra que a gente quer passar uma frase, um lema para a vida deles, que é ter a segurança, né? É tu ter o compromisso de cuidar do veículo, cuidar do próximo no trânsito. Então, eu acho, querendo ou não, tu fazendo um certificado, tu fazendo uma camiseta, isso passa confiança, isso passa que eles têm que ter responsabilidade. Não só dentro da empresa, como o Leandro falou antes, mas, cara, na vida. Isso é algo que a gente tem que levar para a vida. O trânsito hoje, como a gente estava comentando antes, ele está violento. Só a gente vê a quantidade de acidentes que dá todo dia dentro da nossa cidade, né? Não basta eu me cuidar. Eu tenho que cuidar também do outro. Enxergar o outro no trânsito é salvar vidas, né, Marlon? Isso aí. E que nem diz aqui, né? É equipe, é a logística, é tudo unido para a gente ter o quê? Um cliente satisfeito. Quem hoje mantém a nossa empresa é o cliente. Então, se a gente não ter uma equipe formada, uma equipe capacitada, o nosso cliente ele não vai estar satisfeito. Então, ele parte desde o comercial, desde a administração até a logística. Então, todos os passos são importantes. E a logística tendo esse pensamento de compromisso, de capacitação, eu creio que o cliente ele vai ser mais satisfeito também, né? Perfeito. Veja bem que os conteúdos desses treinamentos, então, nós podemos falar sobre segurança viária, sobre comportamento humano, sobre finanças pessoais, sobre condução segura, sobre direção preventiva, sobre álcool e direção, celular e direção, distância segura, uso correto e manutenção dos pneus, manutenção dos veículos, direção sustentável e econômica e também os procedimentos de carga e descarga, né? Ver e ser visto no trânsito é muito importante. Então, é a representação dos motoristas, dos auxiliares, da distribuidora lá para o seu cliente final.
Agora temos o prazer de convidar, então, o gestor da frota da Nativa Distribuidora para participar aqui e falar um pouquinho sobre manutenção preventiva, sobre as dicas de segurança, sobre o checklist que está sendo implantado e já vem sendo usado nas viaturas, nos veículos, nos caminhões aqui da Nativa Distribuidora. Marlon, por favor. Bom dia, Rui. Bom dia, Leandro. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Marlon, como engenheiro de tráfego, eu bato muito na tecla que a manutenção preventiva evita muito sinistro de trânsito futuramente, por exemplo, numa frota. 30% hoje, se nós fôssemos no Brasil a inspeção veicular, 30% da frota nós tiraríamos de circulação. Ou seja, muitos veículos que não têm condições de andar nas estradas hoje causam muito sinistro de trânsito. Problema de freio, problema de manutenção, problema de pneus e tudo isso, então, contribui para a sinistralidade. Eu quero saber da Nativa o que a Nativa está fazendo de diferente, então, em relação à questão da manutenção dos veículos para manter uma frota sempre com segurança. E a respeito das novidades, checklists, o que foi criado a partir desses treinamentos aí que vocês se tornou habitual hoje para os motoristas, para os caminhões, trafegar com segurança, fazer a entrega com qualidade e segurança em primeiro lugar. Com certeza, Rui. Eu acho que a manutenção preventiva hoje, ela dentro de uma empresa, ela é fundamental. Uma empresa, ela não funciona, a frota de uma empresa, ela não funciona sem a manutenção preventiva. Então, assim, hoje a gente tem um controle muito rigoroso quanto a isso, tá? A gente trabalha hoje aqui na nossa cidade com empresas parceiras, então que a gente tem confiança em cima desses nossos parceiros para realizar essas manutenções preventivas. Tá? A gente tem todo um controle hoje através de sistema para estar monitorando o que tem de errado com o caminhão, o que pode ocorrer, quais os vícios que podem ocorrer no caminhão. Dentro de uma escala de quilometragem, a gente faz um acompanhamento, tá? Quanto a pneus também, a gente tem um controle muito rigoroso. Todos os nossos pneus, eles são numerados, são rastreados com série, com o DOT. O estado deles é verificado com uma constância de tempo. A gente tem uma empresa parceira nesse ramo, onde a gente faz as calibragens mensais. Então, sempre pensando na segurança do motorista e do auxiliar. E hoje eu acho que a vida é o mais importante dentro de uma empresa, é a vida do teu motorista e do teu auxiliar. Então, a gente tem um zelo muito grande quanto à manutenção preventiva dentro da Nativa. Com certeza, Marlon. Eu gostaria que tu comentasse um pouquinho sobre também o uso do checklist para os motoristas e também para os auxiliares hoje no uso das distribuições, então, desses produtos lá para o cliente final. Claro. O checklist ele é muito importante. Por quê? Quem que identifica o problema no veículo? É o motorista, é o auxiliar que está no dia a dia com o veículo, né? Muitas vezes o que acontece? A gente não está aqui quando o caminhão sai, porque o caminhão sai cedo da manhã, a gente não consegue acompanhar. Eles fazendo um preenchimento de manutenção, fazendo o preenchimento do que tem que ser feito no caminhão. A gente tem uma lâmpada queimada. A gente sabe que agora, no período de inverno, né, a gente tem a neblina, né? Então uma iluminação defeituosa, ela no trânsito, ela é um problema, tá? Então tudo isso, o motorista preenchendo o checklist, ele informando o que tem de errado ou não, nos facilita também. Então o que acontece quando volta de viagem, a gente, muitas vezes no caminho, coisas importantes têm que ser feitas na rota, né? A gente não espera voltar, né? Mas coisas que a gente pode fazer quando eles voltar, daí a gente tem com o checklist, a gente já tem essa informação. Leandro e Marlon, a forma de vocês é clara. Logística, mais equipe, mais treinamento, igual a cliente satisfeito. Olhando para o futuro, como a Nativa Distribuidora pretende evoluir esse programa de segurança
para contribuir, sendo referência segura e confiável na nossa e nas outras regiões de atuação. Rui, na verdade, a Nativa agora está numa fase de transição em que nós vamos passar a atender, como tu falaste antes, o coração do Rio Grande do Sul, Santa Maria e arredores, né? O que vai nos gerar um quebra-cabeça, vamos dizer assim, uma metáfora, de como nós vamos combinar essa logística com a eficiência que nós já temos, sem deixar descobertas as regiões que nós já trabalhamos, né? Então é um quebra-cabeça que a gente vai montar com a equipe e vai nos exigir bastante planejamento. Na verdade, nós vamos seguir com os treinamentos, tá? Eu quero deixar aqui registrado que o teu trabalho é extremamente importante para isso acontecer, né? Eu acredito que tem alguns pilares dentro de uma empresa que sustentam o negócio. Na Nativa, um dos pilares, ele é composto pelo seguinte: nós temos um produto de extrema qualidade, ou vários, a nossa linha, né, que a Nativa distribui. Nós buscamos sempre parceiros, fornecedores que tenham profissionalismo e tenham uma política comercial boa, né? Então, um dos pilares é formado por um produto de qualidade bom, os produtos que nós trabalhamos, por uma equipe comercial alinhada com o que a gente busca, com a nossa política comercial. E em terceiro, Rui, sustentando esse pilar, é uma logística eficiente. Porque, como foi falado antes, esse segmento de tu interagir com o cliente, o nosso motorista, o nosso auxiliar, ele traz muita informação. Então, esse pilar se sustenta por essas três coisas. Você tem um produto que, claro, economicamente aí falando, tem que ter uma margem boa também, né? Mas daí eu estou falando de uma estrutura só. Produto de qualidade, uma eficiência comercial e uma logística. Então você tem eficiência no todo, né? Cliente satisfeito. E com certeza a mensagem que eu deixo, Rui, não existe empresa sem equipe, sem pessoas. Um empresário que não entender isso, o político que não entender isso, o funcionário que não entender, porque eu vejo assim, né? Hoje está moderno as pessoas reclamarem ou trocarem de emprego frequentemente buscando uma carreira. Mas elas têm toda a liberdade de empreender, elas têm a liberdade de abrir a sua própria empresa e elas vão entender como é que funciona esse contexto, né? Então, assim, nós, como empresa,